Bom dia, irmãos. Bom dia. É com temor e tremor que eu quero saudar a igreja com a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós, essa semana, desde que eu fui desafiado a estar trazendo essa palavra, o Senhor tem colocado no meu coração algo que de certa forma até me inquietou um pouco. Porque de algum tempo já que Deus tem falado essa palavra no meu coração de maneira muito forte. Que por um lado é uma palavra que parece um confronto, mas o que eu quero dizer é que teve um momento que Jesus, caminhando com os discípulos, ele começou a trazer a revelação das coisas que haviam de vir, das coisas que teriam que acontecer. Ele falou que ele deveria ser morto, que ele iria sofrer, que ele veio para o mundo para isso. Ele preparou um grupo pequeno de discípulos e falou: eu vou ter que ir, vou ter que deixar vocês. E eu vou deixar vocês através de um sofrimento, de um martírio. E ele fala também que depois que ele tivesse com o Pai, que ele tivesse subido para o Pai, a igreja também ia passar por dificuldades, por lutas muito grandes. Mas ele falou assim: é preciso que essas coisas aconteçam. Repita depois de mim: é preciso que estas coisas aconteçam. E ele falou: para que eu possa vir. Amém. E o que eu estou aqui diante hoje de um povo que anseia pela volta do Senhor Jesus. Amém. 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 Um povo que não abre mão de buscá-lo. E um povo que está disposto a pagar o preço. Amém? Amém. Amém. Um povo que a palavra fala que o povo de Deus teria a função de acelerar a volta do Senhor Jesus. De que forma? Pregando a palavra. Aspergindo o sangue de Cristo através da pregação da palavra. Através do testemunho de fé. E o Senhor me deu o título para essa mensagem de Inabaláveis por Excelência. Nós temos caminhado esse ano embaixo de um tema profético, que é sobre o Espírito inabalável. Amém? Um Espírito que enfrenta toda e qualquer circunstância através do Espírito de Jesus. Amém. Através do Espírito do nosso Senhor, Salvador, amém, Redentor, Jesus Cristo. Amém. O texto base, o versículo base dessa palavra está em Efésios, capítulo 3, versículo 13. Todos estão com o boletim? Sim. Então vamos acompanhar aqui a leitura. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Lutar para vencer as adversidades é algo que todos os seres vivos fazem de forma instintiva. Porém, o que a palavra de Deus nos traz, do início até o fim, é que há um povo separado por Ele, portanto apto para lutar, não por instinto, mas por propósito, em meio a uma geração perversa e corrompida, que se mantém inabalável diante das circunstâncias. Repita: eu me mantenho inabalável, apesar das circunstâncias. E diante de qualquer circunstância. Nós temos esse ano também no GES e aqui também no púlpito, nós temos sido ministrados incessantemente dentro do Evangelho de Mateus. O pastor tem trazido uma mensagem, uma sequência de mensagens sobre o Sermão do Monte e as Bem-aventuranças, que é onde o Senhor Jesus traz para a igreja aquele momento que estava se reunindo multidões ao redor dele, e que ele tinha alguns discípulos mais próximos. De repente ele olha e vê uma multidão, e a palavra diz que ele se compadeceu.
porque eles pareciam como ovelhas sem pastor. E ele se senta e começa a ensinar, e o que ele começa a trazer é algo que, de alguma maneira, até eu posso falar que frustrou muita gente. Porque aquele povo vivia embaixo de opressão. O povo que estava seguindo Jesus vivia embaixo de uma opressão muito grande. Uma opressão religiosa, uma opressão política, uma opressão militar, que subjugava aquele povo. E o povo ansiava pela vinda do Messias. Era um povo que estava esperando por aquele que ia finalmente redimi-lo. E esperava o filho de Davi. Davi tinha sido o maior rei da história de Israel. Davi tinha sido aquele que unificou o trono de Israel embaixo de um só governo. Quando ele se assentou, ele disse: louvado seja o Senhor, porque agora reina o Senhor. E o povo estava esperando esse rei. O povo está esperando aquele que ia nos libertar, que ia libertar finalmente o povo. E aí, ele me vem com o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados sois vós. Quem? Os pobres, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus. Gente, eu também me senti frustrado quando eu comecei a ouvir essa história, assim, a princípio, né? Logo que eu cheguei ao Evangelho, eu cheguei para Deus, Jesus resolver meus problemas. Graças a Deus, eu sou o único aqui, né? Eu queria que Jesus resolvesse meus problemas. Esperando que ele resolva até hoje. Irmão, tem ainda umas pendências, né, que a gente fica. Mas hoje nós estamos aqui para o Senhor abrir os nossos olhos e ele estava fazendo isso naquele momento. Ele estava começando a apresentar para o povo quem era o nosso verdadeiro inimigo. E ele continua dizendo: misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Cadê os pacificadores? Glória a Deus. Aquele que quando leva um tapa numa face, oferece a outra face. Tem que oferecer outra. Gente, eu vou confessar, eu não tenho nada disso dentro de mim. Tenho nada disso dentro de mim. Porém, o Senhor, Ele continua dizendo: os perseguidos por causa da justiça. E Ele fala assim: alegrem-se quando, mentindo, falarem todo tipo de calúnia contra vocês. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, quando eu escuto assim perseguiram os profetas, aí eu vou ver como era a vida dos profetas. Aí eu penso: quem sou eu? Se os profetas foram perseguidos de uma maneira implacável, parecia às vezes que estavam pregando ao vento, que eles pregavam, e as pessoas não davam ouvidos a eles. Pelo contrário, perseguiam os profetas, mataram os profetas. E por quê? Porque Jesus também nos ensina que ele fala: meu governo não é deste mundo. Mas como assim deste mundo? Não foi Deus que criou o mundo e todas as coisas? E a palavra de Deus fala, inclusive, que diante dele há anjos declarando que toda a terra está cheia da sua glória. É verdade. Toda a terra está cheia da sua glória. E foi Deus que criou esse mundo, esse universo maravilhoso, onde um dia declara ao outro a glória do Senhor. Deus é maravilhoso. Você acha que Deus criaria um mundo caído? Não. Deus criou um mundo perfeito. Amém. Porém, houve um dia em que o homem olhou e disse: gosto de tudo isso, Senhor, é tudo lindo, tudo maravilhoso, porém não é suficiente para mim. Eu quero mais, eu quero algo além. E eu vou buscar esse algo além. Ainda que o Senhor tenha dito: filho, não vá por esse caminho. O homem decidiu buscar. E a desobediência do homem
levou o homem à queda, levou a entrada do pecado no mundo, e com isso, toda a natureza foi amaldiçoada. Então, quando Jesus fala, né, que eu acabei de ler, né, nos Efésios, dos dias, permanecer no dia mau, quando Deus criou o mundo e colocou o homem no Éden, não havia dia mau. Todos os dias eram bons. Porém, a desobediência do homem levou ele a viver dias maus. E esses dias maus vêm se multiplicando, e foram levando o homem a tomar decisões equivocadas, a multiplicar a sua própria imagem, não mais a imagem do Senhor. Apesar de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele passou a multiplicar um outro tipo de imagem. E isso foi levando o homem à queda, à perdição, à maldição. Então Jesus fala que existe um outro tipo de sistema. Quando ele fala que o meu reino não é deste mundo. A palavra é aion. Deus criou o cosmos. Mas o homem criou um sistema caído chamado aion no grego. E no ponto 1 está aí. O sistema e a cultura do mundo. Em 1 João 5,19 está dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, como eu falei, Deus não criou o mundo para estar morto e caído. Como assim, jaz no maligno? Jaz, nós sabemos que é uma palavrinha que se põe em lápide. Aqui jaz fulano de tal. Ou seja, jaz, já foi. Então ele está falando de um mundo que jaz. A não ser que uma pessoa quando morre, a não ser que o Senhor ressuscite, a pessoa não volta mais. Então ele está falando uma coisa muito profunda e muito séria. Que no caminho que esse mundo está levando, não tem volta. E o que se vê hoje, se cada um parar para analisar de tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, historicamente, na política, na geopolítica, nós vamos ver que a palavra de Deus está cheia de advertências sobre as coisas que estão acontecendo e que ainda virão acontecer. São tantos versículos, são tantas passagens, que se eu quisesse colocar no boletim, nós íamos ter um boletim de umas 10 páginas, de tanta advertência que a palavra de Deus tem sobre os dias que nós estamos vivendo. Nunca houve, em toda a história da humanidade, um consenso mundial contra os valores cristãos e aquilo que nós confessamos como a nossa fé. Nunca houve em toda a história. Já houve muita perseguição, já houve muita barbaridade no mundo. Porém, quando o homem, o consenso que há hoje contra os nossos valores, dificilmente isso já aconteceu. E eu estava lendo, pesquisando sobre esses acontecimentos. Eu descobri que existe um homem, um psicanalista francês chamado Charles Melman. Ele é um estudioso das mudanças sociais nos últimos tempos. Ele não é um homem cristão. Ele é um psicanalista secular, mas ele deu uma entrevista à revista Veja em 2008, portanto, há 15 anos atrás, tá? Onde ele fala que hoje estamos presenciando um fenômeno sem precedentes da história humana, palavras dele, que é a dissolução do núcleo familiar. E as consequências são imprevisíveis. Começou na cultura do divórcio sem culpa, nos Estados Unidos, anos 60 e 70, seguido pela cultura do não casamento, do sexo livre, do sexo, drogas e rock and roll. Isso gerou uma epidemia de adolescentes grávidas que alimenta e agiganta a sinistra indústria do aborto. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Essa é uma receita para a proliferação da pedofilia,
prostituição infantil e toda a sorte de violência e perversão sexual. O resultado é uma sociedade violenta, criminosos que se multiplicam, gerando uma sociedade em pânico e autoridades atônitas. O que vemos hoje são pessoas desprotegidas, sem referencial, vivendo num mundo hostil e ameaçador. Isso são palavras dele. E ele enumera, eu pensei 9 aspectos, e que eu, antes de falar desses aspectos, eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja, de como que a igreja tem respondido a estes desafios nos tempos atuais. Número 1, normalização do divórcio e banalização do casamento. 2, a mulher no mercado de trabalho e a terceirização do processo de educação dos filhos. 3, a inversão dos papéis e o enfraquecimento da liderança do homem na casa. 4, a desconexão da família provocada pelo excesso do uso de tecnologias e redes sociais, 15 anos atrás. Tá? 5, o acesso fácil e altamente maléfico à pornografia. 6, a ideologia de gênero. 7, o crescente número de pais e mães solteiros. 8, a legalização e normalização das drogas. E 9, a normalização dos diversos tipos de família. Temos hoje família matrimonial, família informal, família monoparental, família anaparental, família unipessoal, família mosaico ou constituída, família simultaneal ou paralela, família eudemonista. Isso há 15 anos atrás. Hoje em dia já deve ter... O homem é muito criativo, né? Então ele já pode ter criado já mais umas 15 formas de família, né? Eu lembrei de uma canção do mundo que diz: toda forma de amor vale a pena. Misericórdia. Isso é que, como eu falei, os textos bíblicos vêm nos alertando sobre isso. Desde o Antigo Testamento até os dias do Novo Testamento e até hoje, Jesus e o Espírito de Deus continuam nos falando àqueles que têm ouvidos para ouvir. Que a palavra de Deus fala em Hebreus, que antigamente Deus falava com o homem através dos seus servos profetas. Mas hoje, repita, hoje, o Senhor fala através do seu Filho. Amém. E eu quero ser usado hoje como boca de Deus para falar nesse local. Em Salmos 2, 1-3, fala: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Você vê que autoridades, ele está falando aqui de autoridades que se levantam e conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Quem é ungido do Senhor? Senão o Messias, senão aquele que havia de vir para redimir seu povo. E se as autoridades têm todo o poder na mão, que tipo de laços e algemas são essas que impedem eles de avançar na sua agenda, no seu poder, na sua tirania? Amém. Nosso irmão já respondeu. A igreja de Deus. Os valores familiares. Essas algemas é que nós vemos são as algemas que eles declaram que nós temos que romper. Gente, nunca houve tanta liberdade, pelo menos aqui no Ocidente. O homem tem hoje o direito de fazer o que bem entender da vida. Faz o que quer. Nós lemos aqui, as drogas estão liberadas, estão normalizando o consumo e uso de drogas como recreação, com o aval das autoridades. Os nossos impostos financiam a indústria do aborto. Nós pagamos impostos para financiar uma indústria. O homem se diz seguidor, muitos homens se dizem cristãos, seguidores de Deus, mas apoiam e votam por uma agenda satânica. Na última eleição foi a prova disso.
50% da nação colocou um governo com uma agenda declaradamente, totalmente inversa e contra os nossos valores. Cristãos, pessoas que se dizem cristãos, votaram por essa agenda. Isso é ou não é uma falta de visão? Existe e atua neste mundo um príncipe. A gente fala príncipe, parece assim coisa de castelo, uma coisa romântica, bonita. Porém, príncipe vem de princípio. Assim como Jesus e o Espírito de Deus é o princípio de toda a criação, existe o princípio de todo o mal. É um ser que vivia diante de Deus. A palavra o chama de o sinete da perfeição. Você sabe o que é sinete? Alguém aqui sabe? Sinete é o carimbo. Ou seja, é o selo de qualidade de Deus, o ISO 9000 do céu. Tudo passava na mesa dele. E ele, pum, carimbava. E ele andava no meio das pedras preciosas. É uma linguagem romântica. Porém, este ser, um dia, o coração dele foi achado no coração dele. E curioso, se fala em comércio. Que tipo de comércio é esse? Ele começou a achar que aquilo que ele fazia tinha muito preço, muito valor. Ele começou a precificar a qualidade do serviço dele. Esse é um perigo que todo ser humano corre. Antes de começar, eu falei aqui, é com muito temor e tremor que eu vim trazer essa palavra. Porque quando o ser humano passa a perder esse senso de temor à palavra de Deus, a gente pode estar abrindo brechas, uma pequena brecha, pode entrar aquilo que entrou no coração daquele anjo perfeito que Deus criou e que começou a contaminá-lo. E a partir disso, esse príncipe, que a palavra chama de príncipe da potestade do ar, ele começou a reinar a partir do momento em que o homem entregou nas mãos dele. Não foi Deus, quem entregou foi o homem. Entregou nas mãos dele as suas decisões. Achou que o preço que ele estava oferecendo era um preço razoável e bom para que ele abrisse mão daquela comunhão perfeita que ele tinha com Deus. E a partir daí, se levanta o espírito do anticristo na terra, que é o antagonista. É o antagonista de nossos valores. E passou a lutar contra 3 princípios básicos, que é a família, a igreja, o Estado de Israel, que é um povo que Deus levantou no passado. Mas eu quero continuar essa palavra, trazendo um momento em que eu vou aqui animar você. Vai piorar. A coisa vai piorar. Assim como Jesus falou, é preciso que essas coisas aconteçam. E como eu falei, né, que quando eu conheci o Senhor eu esperava muitas coisas, né, eu tinha muitas expectativas de muitos problemas serem resolvidos, o homem criou uma coisa que no passado, hoje nós somos todos muito jovens aqui, modernos, pode ser que não saibam, mas existia uma coisa chamada caixinha de promessa, antigamente. Né? Tem alguém aqui, dinossauro aqui da caixinha de promessa? Tem um ou outro aí. Da caixinha de promessa, que era uma caixinha cheia de papelzinho, cartelinhas assim. Que a pessoa fechava o olho assim e puxava e lia. Geralmente antes de sair de casa para trabalhar e tudo mais, a pessoa lia. Aí vinha uma promessa do Senhor. E a gente sabe, a igreja de Deus é cheia de promessas. Cheia de promessas. Quem pode me falar uma aqui? Que vem aqui na cabeça. Tu e tua casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será. Então a pessoa pegava esse papel e passava aquele dia embaixo daquela promessa.
Tinha aqueles também que pegavam assim. Não, essa não. Não. Ah, agora sim. Eu vou para a rua agora eu estou bem. É como se tivesse alguma palavra de Deus que não fosse boa. Porém, eu não sei se vocês sabem, tem muitas promessas, sabe, de Deus que estão na palavra, que não estavam na caixinha. Vocês sabiam disso? Pois eu vou trazer hoje aqui, para a gente ouvir. Em Mateus 24, de 6 a 13, Jesus está ensinando aos discípulos, ele fala: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário, como eu falei aqui, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vocês têm ouvido falar em rumores de guerra? Vocês têm ouvido falar nisso? Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Irmãos contra irmãos. Né, gente? Eu estava ouvindo um especialista falar, especialista em geopolítica, ele estava dizendo que nunca houve, desde o final da Segunda Guerra, o momento que nós estamos vivendo hoje, em termos de política internacional e de conflitos, é muito semelhante aos dias que antecederam, os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, que foi um massacre terrível, os homens se juntaram, os governos se juntaram, fizeram tratados de paz, e daqui para frente a gente vai caminhar. Depois da Segunda Guerra Mundial, da mesma forma, fizeram tratados de paz, e as nações assinaram esses tratados, e vamos caminhar agora em cima disso. Porém, antes da Segunda Guerra, uma nação na Europa se levantou embaixo de um governo ditatorial, tirano, e começou a quebrar esses pactos e invadir outras nações. Aí lá na Ásia, uma outra nação, vocês estão invadindo lá, vamos invadir aqui também o nosso vizinho, e começa uma briga de vizinho, a guerra de vizinho. O homem pegou aquilo como pretexto. E o que ele fala é assustador, porque ele diz, o cenário hoje é muito semelhante a esse. Nações quebrando tratados de paz. Então, as coisas já não estão valendo. A palavra do homem há muito que já deixou de valer. E não é só palavra. Contratos assinados já não estão valendo muita coisa. E ele segue dizendo, haverá fomes. Minha gente, a fome está aí no horizonte. Principalmente depois da pandemia. Né? Nós estamos aqui na América e, glória a Deus, aqui nós não passamos, né, muitos de nós, por essa questão de fome. Porém, o que nós temos visto com a economia aqui também é muito preocupante, muito assustador. Mas existem países em que a fome é uma realidade, nós sabemos disso, né, que a fome é uma realidade hoje. Existem países que não têm perspectiva de sair dessa situação, porque não tem mais recursos, não tem mais de onde tirar, está vivendo de uma ajuda, como um mendigo vive. E haverá terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. E aí, olha essa promessa. E vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Já pensou você puxar uma promessinha dessa? Eu acho que essa não precisa dizer não. Essa não está boa, não. Vocês serão odiados por toda a nação por causa do meu nome. Gente, falar de Deus não é politicamente incorreto. Todo mundo fala de Deus, até ateu fala ateu, sou ateu, graças a Deus. Já vi ateu falando. Isso não é politicamente correto. Mas falar do nome de Jesus é algo que incomoda o mundo. Se um jovem chegar numa universidade e começar a falar de Jesus por todo canto, a coisa não... Pode ser que algumas pessoas se afastem dele. Porque senão incomoda muito. Eu me lembro quando eu era ímpio.
Eu me lembro, antes de o Senhor ter me resgatado, o que esse nome causava em mim. Eu olhava esse povo, Jesus para cá, Jesus para lá, Jesus para cá, quem esse povo acha que é? Mas eu não tinha coragem de falar esse nome, dizer que o poder que ele tem, de como ele é, eu não conhecia também. Né? Nesse tempo, vamos seguir, muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. Não olha para quem está do seu lado agora, tá? Não olha não. Não é para olhar eles. A gente fala para não olhar, né? Mas assim, que a palavra fala que nós vamos ser traídos até por gente que está próxima a nós. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Amém. Amém. Gente, a nossa oração deveria ser, Senhor, não deveria ser, Senhor, me livra daqueles que me traem. Não, não. Nossa oração devia ser assim, Senhor, que eu não traia. Senhor, que eu continue firme para poder receber a promessa do Senhor, da salvação. Em João, capítulo 15, 18 a 19. Se o mundo odeia vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi. É por isso que o mundo vos odeia. Porque você não faz parte mais desse mundo. Amém. Ele está falando, deles eu tirei. Vocês faziam parte. Eu resgatei vocês. Eu tirei vocês do reino de trevas e transportei, levei para o reino do meu amado. Então ele fala que o mundo, por conta disso, vai os odiar. E voltando para aquela parte das algemas, né? Em que o mundo tem toda a liberdade hoje. A pessoa quiser dizer, hoje eu sou uma melancia. Saia, seja a sua melancia. Mas não é só isso não basta. Eu quero ser uma melancia e quero obrigar você a admitir e concordar comigo. Gente, por que será isso? Que as pessoas não podem ouvir a nossa pregação mais no dia de hoje. Nossa pregação dói nos ouvidos do mundo. Verdade. Eu vou trazer um exemplo aqui de Estevão. Não está aqui, eu não trouxe, não coloquei no boletim, mas Estevão era um diácono da igreja. Alguém que a igreja levantou para servir as mesas, para distribuir cesta básica para as pessoas mais humildes. Ou seja, serviço simples, né? Mas esse homem era cheio do Espírito Santo. Esse homem, eu creio que ele ia distribuindo as cestas e ia falando da bondade de Deus. Falando da bondade de Deus. E eu creio que até os gestos que ele fazia, tudo que ele fazia, transbordava do amor de Deus. Incomodava. Mas que incomodava quem? As pessoas que odiavam ao Senhor. Exato. Pessoas que não tinham o Senhor no coração. Como chegaram um momento que cercaram ele e encurralaram. E aí? Que história é essa? Que Deus é esse que você está pregando? Que é diferente da nossa tradição, porque nós somos os filhos de Abraão e o Senhor nos deu essa promessa. E ele começou a falar. Esse homem abre a boca. E se você for ler, ele traz um discurso, um sermão maravilhoso, onde ele traz todo o Antigo Testamento, falando dos profetas, falando que Deus levantou Abraão, depois levantou profetas e rei Davi, e sai falando, até chegar no Senhor Jesus. E ele fala que vocês mataram, e que vocês não aceitaram, e que vocês rejeitaram. A palavra de Deus fala que eles taparam os ouvidos, rasgaram as vestes e apedrejaram Estevão até a morte. Este é o espírito do anticristo.
que continua no nosso meio. Mas a igreja vence esse espírito. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Glória a Deus. E hoje, no ponto 2, eu quero trazer para vocês a nova cultura. Como é que uma igreja se mantém inabalável nos dias de hoje, diante das coisas que ainda estão por vir e diante dos desafios que nós estamos vivendo hoje. Mateus 7, 24, 27. Só um segundo, irmão. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Os ventos virão, as tempestades virão, irmãos. Mas aquele que tem o seu alicerce fincados na rocha, que é o Senhor Jesus, a palavra garante, essa casa vai permanecer inabalável. Amém. Amém. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Gente, ele está falando, nós estamos falando aqui, Jesus está trazendo 2 exemplos, de 2 homens, um sensato e um outro insensato. Os 2 construíram, os 2 trabalharam, os 2 levantaram uma obra. Porém existe uma diferença fundamental entre os 2, que é o alicerce. Que é o alicerce, o fundamento. Jesus andou na terra pregando o evangelho. Jesus não ensinou como nomear diáconos, apóstolos, como enviar missionários. Ele não ensinou essas coisas. Ele estava preparando o alicerce da igreja. Ele estava preparando homens que iam levar adiante, através do Espírito de Deus, a obra da igreja. Diáconos, pastores, profetas, templos, pregações, isso tudo vai passar. Tudo isso um dia vai passar. Porém, a essência, que foi aquilo que o Senhor Jesus trouxe e morreu, essas coisas são eternas. Ele preparou um povo para preparar a outros a viver nesse alicerce e receber a vida eterna. Nós vivemos hoje embaixo de muita pressão. Muita pressão. Nós, todos aqui, creio, né? Claro, alguns nasceram aqui, né? Os mais jovens, alguns mais jovens que estão aqui entre nós, no nosso meio, nasceram aqui. Porém, a grande maioria de nós viemos do Brasil. E nós chegamos aqui com o coração cheio de esperança, de viver uma nova vida. E graças a Deus, prosperamos. Amém? Amém. Graças a Deus, prosperamos. O Senhor é bom conosco. Porém, existe uma coisa chamada American Way of Life, que quando menos esperamos, nós estamos completamente afogados nisso. Completamente afogados. E nós somos um povo trabalhador. O imigrante é bravo. O imigrante vai, sai de manhã e acorda, e não importa, está doendo, vai, está com dor de cabeça, vai, e segue nessa vida louca, porque existe uma pressão muito grande. Pressão de quem? Por que essa pressão? Da onde vem essa pressão? Porque você tem que ter uma casa, porque você tem que melhorar o seu padrão de vida. Olha, o fulano comprou uma casa, olha, o outro trocou de carro. E, meu Deus, e eu estou aqui ainda patinando, eu tenho que sair desse lugar. Gente, o Senhor de Deus, o Senhor Jesus falou assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Traz para mim o teu fardo e troca com o meu,
o meu é leve e é suave. Irmãos, eu estou falando aqui com muito amor para vocês. Não ceda a essa pressão. O Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. Amém. Glória a Deus. E essa palavra é para mim também. Eu me vejo nessa rat race, né? Essa corrida louca. Já viram o hamster naquela roda ali, dentro da gaiolinha? Ele corre, não sai do lugar. E muitas vezes eu me vejo nessa corrida, nessa pressão de que, meu Deus, olha, a conta do banco, eu tenho que vender mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trocar mais tempo meu de qualidade por mais dólar. E vou deixando de lado coisas essenciais e fundamentais, que é sentar no chão e brincar de carrinho com meu filho. Cada vez mais eu tenho menos tempo de fazer isso. Cada vez mais eu tenho menos tempo de ligar com o irmão e abençoar a vida dele. Ou então de abrir meu coração e falar, olha, está complicado, está difícil. E receber uma bênção, uma oração. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Não foi para isso que Ele entregou, que Deus entregou aquilo que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho. Né? Nós, analisando as grandes sociedades do mundo que já existiram no passado e que um dia caíram, né? Sodoma e Gomorra, Babilônia, Império Persa, Império Greco-Romano, isso tudo já existiu e eram poderosíssimos. O Império Babilônico nunca houve igual, nunca houve igual, era poderosíssimo. Parece que tem uma cantora aqui, né? Nossa, cantora. Quero perder o fio da meada aqui. Mas, então, existiam impérios poderosos, mas eram impérios marcados por tirania, por perversão sexual, por cultos satânicos. E hoje, a gente acha que existem impérios muito poderosos na Terra, nem se compara a esses impérios que já viveram. Sodoma e Gomorra era uma potência, bombava. Porém, existe um império. Este reina e jamais vai deixar de reinar. Este já destituiu todo o poder e autoridade que pesava sobre nós, que pesava sobre o povo de Deus. Ele destituiu. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou naquilo que o mundo parecia pobreza, parecia fraqueza. Foi aí que ele triunfou. Amém. Com uma atitude que a palavra fala, um estilo de vida que a morte não pôde deter. Amém. Ponto 3. A atitude que vence o mundo. Em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Gente, Noé, ele estava vivendo em um contexto em que, mais adiante também, a palavra fala, como nos dias de Noé, os homens se davam em casamento, compravam, vendiam, até que Noé entrou na arca, fechou a porta. E quem ficou de fora, ficou para a perdição. Ficou para a destruição. Certo? Noé, Deus viu nesse homem aquele que poderia dar continuidade, porque de fato Deus olhou lá de cima e disse, eu me arrependo de ter feito a humanidade, porque todos estão perdidos. O que havia era maldade, perversão, tudo que não prestava. E Deus disse, eu vou destruir tudo. Porém ele viu um homem
Ele viu o coração de um homem e disse assim, não, esse aqui vai dar continuidade. E Noé, divinamente instruído. Amém. Povo de Deus, você está hoje sendo divinamente instruído sobre as coisas que hão de vir. Amém, Jesus. Nunca havia chovido na terra. E Noé ouve a palavra do Senhor e começa a construção de uma arca. E a palavra fala que a sua família também entrou e foi salva na arca. Porque já pensou, se ele resolve construir a arca e os filhos dizem, te vira aí, velho, não vai me meter nesse negócio não, que roubada. Que papo mais furado é esse de construir arca? Tá vendo? Nem chove, velho. Quem que é chuva? Mas a palavra fala que a família toda, eu creio que cada um pegou uma ferramenta e cada um se juntou ali naquele momento. E começou a construção daquela arca, pensando no que haveria de vir, porque eles eram divinamente instruídos. Povo de Deus, nós temos que juntos construir essa arca. Nós temos que fazer essa obra juntos, sem divisão, seguindo o nosso líder, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E a palavra fala que a família dele toda foi salva. Provavelmente ele teve que abrir mão de muitos relacionamentos. Provavelmente. Eu, antes de me converter, eu funcionava de um jeito. Eu funcionava num sistema. Onde tinham amigos que me chamavam para as festas e para os bares e para as baladas. E eu ia. E depois que eu me converti, eu não deixei de amar essas pessoas. Eu continuo amando essas pessoas. Porém, eu não funciono mais nesse sistema. Não funciono mais. E infelizmente, para muitos, a palavra que eu possa trazer, ainda que com todo amor, venha incomodar o coração deles. E eles não queiram, eles se afastam de mim. Nós devemos amar a todos. O Senhor Jesus ama e amou a todos e andou com pecadores. Porém, ele não se envolveu no sistema deles. Quantos querem viver um espírito inabalável? Amém. Quantos querem viver um estilo de vida em que a morte não pôde deter? Amém. Mateus 5, 6 e 7. Romanos 12, 13 e 14. Não estou dizendo para não ler o resto da Bíblia. Leia toda a Bíblia. Mas aí está o fundamento de uma vida inabalável. Onde Jesus foi e pregou e ensinou um novo tipo de cultura, uma nova maneira de viver. Disse assim, está vendo tudo isso que vocês estão vivendo até hoje? Deleta. Foi isso que Paulo, depois de ter um currículo invejável, ele deve ter gasto muito dinheiro para construir o currículo dele, ele disse assim, eu considero que isso tudo é esterco. Eu abro mão de tudo isso em troca da sublimidade da revelação do Senhor Jesus. Ele abriu mão de tudo isso. Amém. E dessa forma, eu creio que também Noé abriu mão dessas coisas. Abriu mão de várias pessoas, provavelmente. Pode ser que ele tenha chorado por pessoas que ficaram de fora da arca. Assim como devemos chorar todos os dias, porque a arca está aberta, irmãos. Nós devemos chorar por todos os dias, por aqueles que nós amamos. E também por aqueles que nós nem conhecemos, que estão se perdendo. Vai chegar um dia em que a arca vai se fechar. Eu coloquei um versículo que também não está no seu boletim, que é em 1 Pedro 4,14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da Glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Amém. Então, irmãos, eu sei que ninguém quer ser perseguido, ninguém quer ouvir palavras desagradáveis, ninguém quer perder relacionamentos, ninguém quer isso. Mas se isso está acontecendo, às vezes dentro da sua própria família, se isso está acontecendo, dê glória a Deus. Porque o Espírito de Deus repousa sobre você.
Se você não incomoda ninguém, repense. Ore ao Senhor. Nós não fomos chamados para incomodar ninguém, não. Porém, é o Espírito que está sobre nós, que não compactua com o Espírito desse mundo. Paulo fala aos Romanos, não tomem a forma deste mundo. Jesus ensinou todas as coisas, mas ele disse, olha, eu não vou resolver todas as coisas para vocês. Agora é com vocês. Agora são vocês que fazem a obra. O Espírito já está sobre nós. Aplicação prática dessa palavra. Perder para ganhar. Em Marcos 10, 28 a 30. Então Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém. Esse contexto é muito interessante. Jesus tinha acabado de conversar com aquele jovem rico. Quantos conhecem a história do jovem rico? Amém. Ele chega para o Senhor, lindão, bonitão, bonito na foto, e fala assim, Senhor, como eu faço para te seguir? E Jesus fala, segue os mandamentos do Senhor. Diz, mas isso eu faço. Isso aí, eu vou todo domingo na igreja, eu dou meu dízimo, eu vou nas campanhas de oração, eu faço tudo. Irmão, se você faz todas essas coisas, bênção. Bênção. Porém, saiba de uma coisa, o Senhor Jesus conhece o teu coração. Ele sabe o que ainda te falta. Então, se Deus falar com você, ouça. Porque para esse jovem, ele disse, te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens. Ninguém sabia ao redor o que era tudo que ele tinha, mas ele sabia. Dá aos pobres, vem e segue. Ele não está determinando que a partir daquele momento, todo cristão tinha que entregar todas as suas riquezas. Ele não estava falando aquilo. Ele estava falando, para você, te falta uma coisa. E a palavra fala que esse jovem saiu triste e foi embora. Porque ele tinha muitas riquezas. Tinha muitas riquezas. Vocês acham que Jesus não quer que ninguém seja rico, que ninguém tenha dinheiro? Né? Eu já ouvi essa frase, que o problema não é o crente ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o crente. Aí, depois que esse jovem saiu, os discípulos começaram a olhar um para o outro e disseram, agora deu ruim. Quem é que vai poder ser salvo? O padrão está muito alto. O padrão está lá em cima, gente. Aí Pedro, como sempre, né? Pedro se levanta lá e diz assim, olha, nós deixamos tudo para trás. Esse Pedro, eu vou contar, eu vou dizer, viu? Pedro não era fácil não, mas ele fala, nós deixamos tudo para trás para te seguir, Senhor Jesus. Como quem diz assim, olha, garante aí o meu passaporte. Como se Jesus não conhecesse, né, a figura que estava diante dele. Certo? Ai, ai. Mais adiante ele nega Jesus. Um outro traz Jesus. Os outros tudo fugiram. Então não pense que são as suas obras que todos podem ver, que vão impressionar o coração de Deus. Não é isso. Jesus conhece teu coração. Jesus te criou. Né? Mas ele fala que nós ainda vamos receber muito mais casas, pais, mães, irmãos. Repetindo, né? Eu acabei de falar, nós não vamos abandonar ninguém. Jesus não está dizendo que é para abandonar irmão, pai, mãe, não é isso. É continuar honrando. Porém, se aquilo ali, se a tua casa, se teus pais, se teu irmão, até teus filhos, se aquilo é um embaraço, você vai ter que deixar. Você vai ter que abrir mão e dizer, olha, eu te amo, meu irmão, mas eu conheci a sublimidade de Deus e eu queria que vocês me seguissem também nisso. Se você não quiser me seguir, eu estou indo.
com o Senhor. Partiu, né? Conclusão. Salmos 58, 11. Então se dirá, na verdade, há recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga a terra. Meus irmãos. Essa visão é que é a minha oração hoje para a igreja. É que todos tenham os olhos abertos para que a gente possa entender que há um Senhor que já venceu o mundo. Que há um Senhor que triunfou. E que ainda que nós passemos, né? Hoje nós cantamos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu amor, o teu amor lança fora todo medo. Então a minha palavra é essa para a igreja. Nós não temos parte com este mundo. Somos herdeiros da vida eterna. Se com Cristo sofremos, com Ele também receberemos a coroa da vida. Amém. Então eu queria pedir que vocês se colocassem de pé. Eu queria chamar meus irmãos do louvor. Eu gostaria de orar pela igreja, orar pela minha vida também. Assim como Paulo orou no livro dos Efésios, ele fala que sejam abertos os olhos do seu entendimento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te louvar pela tua santa palavra. Pai. Obrigado, Jesus. Quero te agradecer, Pai, pela revelação do teu amor. Amém. Através da tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque diante de mim está um povo forte. Obrigado, Senhor. Um povo que foi salvo pelo sangue do Cordeiro. E eu quero declarar sobre os meus irmãos, Pai, que o Espírito de excelência, o Espírito inabalável, que a armadura de Deus possa estar revestindo os meus irmãos nesse momento. Amém, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, e que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor Jesus. Que os nossos olhos deixem de olhar para as coisas que estão ao nosso redor, para que olhar como o alvo da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós sabemos que o Senhor até aqui nos ajudou, que o Senhor jamais nos abandonou. E que nós sabemos também, Senhor Deus, que muitas coisas ainda hão de acontecer. Que muitas lutas ainda vão surgir. Que o mundo está aí a nos pressionar, Senhor Deus. Mas a minha oração hoje, Pai, é que o nosso coração entenda de uma vez por todas que uma coisa só basta. Uma coisa só basta. Que é buscar o teu coração, Senhor Jesus. Que é buscar ser teu imitador, Senhor. Que é buscar pregar esse evangelho a todos aqueles em que nós nos relacionamos, ó Pai. Que essa tua igreja continue forte e poderosa, Pai. Que aqui se levante o exército do Deus Altíssimo. Que aqui se levante o povo que não abre mão dos teus valores, Senhor Deus. Por mais que exista aquela pressão do exterior, a pressão que existe do mundo, Senhor Deus. Mas é um povo que não abre mão de caminhar segundo a tua vontade, segundo o teu valor, Senhor Deus, segundo os teus princípios, ó Pai. Quero declarar que homens e mulheres, Senhor Deus, que sabem se posicionar, que têm o seu papel definido dentro da sua casa, Pai. Quero declarar que são homens aqui que sabem amar a sua esposa, que sabem direcionar os seus filhos segundo a tua palavra. Quero declarar aqui que há mulheres fortes e poderosas no teu poder, Senhor Deus. Não no poder delas, ó Deus, mas que elas sabem, Pai, se posicionar como ajudadoras idôneas dentro da sua casa. E quero declarar, Senhor Deus, que dentro dessa igreja, cada vez mais se levantem obreiros para praticar a boa obra. Amados, que são aqueles que examinam as Escrituras. Amém. E que tiram delas o bom tesouro. Tesouro que será espalhado pela face da terra, Pai. E é no teu nome, Senhor Jesus, que eu oro, te agradeço por essa palavra que foi entregue à tua igreja. No nome de Jesus. Amém.